Uma das coisas mais importantes numa história é criar personagens legais e que sejam marcantes. Mas muitos esperam também que o personagem pareça real. Talvez você já tenha ouvido por aí o termo tridimensional para se referir a certos personagens bem desenvolvidos, bem construídos. Mas o que raios isso quer dizer de verdade? E como que o autor consegue criar personagens assim? Fica aí que depois da vinheta eu te explico. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Guris e hoje eu vou falar mais um pouco sobre construção de personagens na narrativa. Esse é um tema longo e que a gente pode olhar por vários ângulos. Por exemplo, num vídeo anterior eu falei sobre como apresentar o protagonista da sua história, que eu acho que também é bem importante, então se você não viu, assistir lá vai ser um bom complemento, seja depois de ver esse vídeo, seja antes. Nesse vídeo aqui eu vou explorar um pouco o que as pessoas querem dizer quando falam que um personagem é tridimensional. Esse é um daqueles termos que muita gente entende meio que por osmose, né? Mas não sabe exatamente explicar o que significa. Ao mesmo tempo, na prática, é um termo que acaba levando a interpretações diferentes, justamente porque cada um meio que entende por si, né, sem uma definição muito clara. Tridimensionalidade em um personagem está relacionado, né, associado diretamente com a matemática, né, quando a gente fala de dimensões. Né? Geralmente a gente usa uma folha de papel para representar duas dimensões no espaço, ou seja, um espaço onde só existe largura e comprimento. É claro que o papel é, na prática, um objeto tridimensional, mas o que importa é o que podemos fazer no papel, né? Que é desenhar apenas objetos bidimensionais. É claro que você pode desenhar um cubo, por exemplo, que tem 3 dimensões no mundo real. Mas não vai ser um cubo de verdade como esse aqui, por exemplo, né? Ele vai ser uma representação desse cubo. A própria noção de você estar vendo um cubo por uma tela, por um vídeo que está sendo transmitido numa tela, já também traz a ideia de que esse cubo não é tridimensional, né? O cubo que eu estou segurando no momento em que esse vídeo está sendo gravado é tridimensional, mas o cubo que vocês estão vendo no vídeo é uma representação bidimensional desse cubo, embora uma bem convincente. Mas o que tudo isso tem a ver com narrativa ou com personagens? Bom, uma história é sempre criada no papel, digamos assim, né? Seja ela no papel físico, como antigamente, ou no papel virtual de um computador. De qualquer maneira, né, em qualquer um desses casos, qualquer criação artística que começa com texto, pelo menos, seria tecnicamente uma criação bidimensional, no sentido que ela é criada num papel em 2 dimensões. Para ser algo tridimensional, uma coisa tem que ter profundidade, como o mundo em que a gente vive tem. Né? Então, o conceito de personagem tridimensional tem aí dois significados diferentes, mas relacionados. Primeiro, a ideia de que tirar uma história do papel é torná-la real, ou seja, tridimensional. E também a ideia de que um personagem tridimensional é um personagem com mais profundidade que um personagem bidimensional, um personagem unidimensional, digamos assim. Ou seja, um personagem tridimensional é mais profundo, é mais interessante, é mais complexo. A gente pode usar diversos sinônimos, embora nem sempre esses sinônimos se encaixam diretamente ou se associam diretamente com a ideia de um personagem ser realmente tridimensional ou não. E eu já vou comentar sobre isso. O conceito de tridimensionalidade de personagens pode ser associado a diversos aspectos da construção e do desenvolvimento do personagem. Podemos estar falando sobre seus conflitos, sobre sua personalidade, sobre como ele evolui e por aí vai. Ou tudo isso junto. Talvez você esteja pensando, ok, eu não sabia explicar isso que você acabou de dizer, mas eu sempre meio que entendi assim, então tipo,
Mas essa explicação não faz muita diferença para mim. Bom, talvez a explicação em si pode parecer que não faz muita diferença, porque realmente, como eu comentei lá no começo, muita gente entende instintivamente o que um personagem tridimensional significa. Mas esse entendimento instintivo é suficiente apenas para o leitor, ou para você quando está no estado de leitor. Mas pode ser um problema para quem quer criar suas próprias histórias. É importante que o roteirista ou escritor saiba como, não só como criar um personagem tridimensional, mas os aspectos que envolvem a criação de personagens mais tridimensionais. E também, é claro, as limitações que ele vai encontrar no caminho. Então, para o autor, talvez a verdadeira pergunta seja: o que faz um personagem ser tridimensional? Para você entender como criar um personagem mais tridimensional, é importante entender que esse conceito não tem a ver com aspectos individuais, fórmulas ou clichês, ou mesmo a falta deles. Um personagem que não segue nenhum estereótipo conhecido não é necessariamente bem desenvolvido ou tridimensional. E um personagem com uma personalidade clichê ou estereotípica, como um nerd tímido, por exemplo, não é necessariamente um personagem mal escrito. Homem-Aranha é um bom exemplo disso. Então eu vou falar sobre o que faz um personagem tridimensional de uma maneira um pouco contra-intuitiva. Eu vou, na verdade, mostrar 3 coisas que não fazem um personagem tridimensional e seguir a partir daí. Um personagem tridimensional não precisa, por exemplo, de um longo histórico. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes você pode pensar que construir toda a história de vida do personagem, do nascimento até o momento da história, vai automaticamente fazer com que ele se torne um personagem mais tridimensional. E não é o caso. Não necessariamente, pelo menos. Com certeza um histórico ajuda, mas ele não é definitivo para isso. Você pode ter um personagem tridimensional que nem mesmo sabe seu próprio passado, ou o personagem sabe, mas nada do passado dele é informado diretamente ao leitor. E ainda assim, esse personagem pode ser profundo, interessante e, usando o termo aqui do vídeo, tridimensional. Desenvolver um personagem está mais relacionado a como ele é coerente naquilo que foi apresentado para o leitor. Você pode jogar o personagem em situações completamente diferentes, ou ele pode até mesmo tomar decisões totalmente diferentes do que se esperaria, desde que essas atitudes e decisões tenham algum tipo de coerência com o que foi visto até ali, seja com relação a progressão do personagem, seja com relação à personalidade, seja com relação ao passado dele, ao histórico dele, e assim por diante. A gente pode dar como exemplo a série Superman e Lois. Nela, os 2 personagens assumem um papel em comum, ou menos em live action, né? O papel de pais. Isso significa que, algumas vezes, eles vão agir de maneira que não se esperaria desses personagens, ou pelo menos num primeiro momento não se esperaria desses personagens. O Superman pode ficar furioso quando os filhos cometem algum erro, e a Lois pode agir de uma maneira e cobrar que os filhos não façam aquilo que ela fez. Isso só para dar 2 exemplos. Mas isso não significa que eles estão sendo contraditórios, pelo contrário. Essas atitudes emergem das qualidades e defeitos esperados desses personagens. Superman pode ficar furioso com os filhos por ter um senso de moral muito forte, então ele espera que os seus filhos tenham o mesmo. E a Lois não está sendo hipócrita, ela está sendo protetora. Ela sabe os riscos aos quais ela se expõe e não quer que nada aconteça com os seus filhos. Superman e Lois assumiram um novo papel na vida, nessa série, e estão aprendendo a navegar nesse novo papel. Então pode ser que nessa trajetória de aprendizado eles tomem decisões que num primeiro momento pareçam estranhas. Eles podem até mesmo tomar decisões erradas, decisões ruins, e se arrepender delas depois. E como saber que essas decisões não são realmente estranhas, ou melhor, não são realmente deslocadas e realmente fazem sentido? Bom, isso é o contexto que vai providenciar para o leitor ou para o espectador. E essa é outra coisa que se conecta com a coerência. Apresentar um contexto do personagem que justifique suas atitudes. O contexto não precisa ser óbvio, telegrafado, dito para o leitor. Pode inclusive ser apenas insinuado ou ficar implícito em outros elementos da narrativa. Mas vai ter que estar lá se vocês quiserem estabelecer um personagem mais redondinho, mais bem desenvolvido. Um personagem também não precisa
ser sombrio, atormentado ou tomar decisões duvidosas para ser tridimensional. Essa é uma das coisas que mais me incomoda, principalmente quando estou nas redes sociais. Muita gente mesmo confunde narrativa sombria, dark, com profundidade. Mas os filmes da DC do Zack Snyder estão aí para provar que você pode fazer um filme sombrio com personagens atormentados e que ainda assim tem a profundidade de um Piece. E a gente pode também continuar na série Superman e Lois para encontrar exemplos melhores. Apesar dos elementos fantásticos da história, a série traz temas sérios e mais maduros para esse tipo de história, como por exemplo, uma estudante que trafica drogas para ajudar o pai doente e a irmã da Lois ter entrado para uma seita, agora na segunda temporada. E é claro que com temas mais complexos, nós vamos ver um Superman menos seguro de si e que se questiona mais, principalmente porque ele está num papel que não é a zona de conforto dele, né? Ele está já acostumado a ser o Superman, mas ele não está acostumado ainda a ser pai. Mas a série não usa isso como desculpa para descaracterizar o personagem. E essa é a coisa mais importante. Ele não descaracteriza o personagem, pelo contrário. Tanto o Superman quanto o Clark continuam sendo as pessoas otimistas de sempre dando conselhos positivos, sempre pensando no melhor, que gosta de sorrir para as pessoas e sempre vê o melhor no ser humano, sejam eles pessoas comuns ou mesmo vilões. Você não precisa transformar um personagem mais otimista ou transformar um personagem mais leve num personagem dark, atormentado e perturbado, maluco, só porque isso torna ele mais tridimensional. Não necessariamente, como eu comentei. Dá para continuar sendo leve e ainda assim ter personagens tridimensionais. Existem comédias onde os personagens são muito tridimensionais. A maravilhosa Senhora Maisel, que é uma série muito boa, inclusive, é um exemplo. É uma série dramática, é uma série de comédia dramática, mas é muito mais leve, a personagem é muito leve, super otimista e tal, e ingênua em N aspectos, e ainda assim é uma personagem bem desenvolvida, tridimensional e por aí vai. A outra coisa que eu acho importante comentar é que um personagem tridimensional não precisa de uma narrativa longa para existir. Faz sentido pensar que quanto mais longa a história, mais espaço você vai ter para construir o personagem e, por consequência, mais tridimensional o personagem é. E claro, o espaço, o tempo de história ajuda, mas é uma ilusão pensar que isso é definitivo, que isso resolve a questão da tridimensionalidade, porque desenvolver bem um personagem tem menos a ver com o espaço que você tem para inserir informações e mais a ver com como você aborda as informações que você utiliza. E mais uma vez a gente pode olhar para o trabalho do Zack Snyder com a DC, mais especificamente o Snyder Cut. 2 horas a mais de filme e os personagens continuam rasos como o Pires, não mudou absolutamente nada. O que eu quero dizer é que o segredo de um personagem bem desenvolvido não está no tempo que você tem com ele, e sim nas escolhas que você faz na hora de definir o que vai ser informado ao leitor e como isso vai ser informado ao leitor. Podemos usar, de novo, a série Superman e Lois como exemplo. Uma das coisas que mais me incomoda na grande maioria das adaptações, em quase todas as adaptações do Superman fora dos quadrinhos, é como a relação entre ele e a Lois é superficial, mesmo que a história em geral seja ótima. Os roteiristas frequentemente dão como certo que as pessoas simplesmente vão aceitar que eles se amam e é isso. Seja Homem de Aço, seja Smallville, seja as animações do Superman, enfim. Na maioria das adaptações, não em quase todas, não há o menor esforço em fazer a gente entender como e por que esses dois personagens se apaixonariam em primeiro lugar. Mas na primeira temporada de Superman e Lois, nós temos um único episódio dedicado a mostrar como os personagens se conheceram e como eles se apaixonaram. E eu acho que foi a primeira vez que eu vejo o relacionamento entre os dois se desenvolver de forma realmente orgânica. E estou incluindo aí adaptações que estão entre minhas favoritas, como o Superman do Donner. Nesse episódio, os roteiristas alteram levemente a dinâmica que a gente conhece entre os dois.
Por padrão, a gente está acostumado a ver a Lois se apaixonando pelo Superman e levando o Clark de brinde, digamos assim, né? Nessa versão, a situação se inverte. O interesse da Lois pelo Superman é o mesmo que a obsessão que ela teria por qualquer outra boa história. Ou seja, o Superman para Lois é uma ótima matéria, mas não um objeto de desejo romântico, digamos assim. Já o caso do Clark é diferente. A Lois se entende trabalhando num ramo e num período histórico onde ninguém mais se preocupa em ir a fundo para descobrir a verdade e ajudar as pessoas. E o Clark, apesar de ser totalmente diferente dela em diversos aspectos, extremamente ingênuo em comparação com a Lois, que é da cidade grande, né? E o Clark vindo da cidade pequena. Apesar de tudo isso, todas essas diferenças, ele compartilha dessa característica que para ela é fundamental. Então eles se conectam a partir desse interesse mútuo de chegar até a verdade e ajudar as pessoas no processo. E a série não precisou contar a história deles desde o começo e levar 20 episódios para ir do ponto A ao ponto B e vai e volta e eles brigam e deixam de ser amigos e voltam e coisas assim, aquelas bobagens que a gente vê em sériezinha, não só adolescente, mas muita série adulta também. Um único episódio foi o suficiente para isso. Aliás, menos de um episódio, porque acontecem bem mais coisas do que apenas o Clark e a Lois se conhecendo. Então isso é apenas uma pequena parte da história, mas uma parte bem importante. E, mais importante, a série não precisou usar o nosso conhecimento prévio e instintivo do Superman como muleta para preencher as lacunas emocionais, que é o que muitas adaptações do Superman, como Homem de Aço, por exemplo, fazem. Se você esquecer o fato, no caso do Superman em Lois, se você esquecer o fato de que a gente está vendo uma história do Superman, você ainda consegue comprar a ideia de que essas duas pessoas se apaixonaram e se casaram. Você ainda consegue entender por que isso aconteceu. E isso é algo muito importante. Muito, muito, muito importante. É não dar como certo que as pessoas sabem que eles vão se apaixonar. Isso é uma boa construção de personagem e isso cria personagens tridimensionais. Mas o meu ponto principal aqui é que uma boa história não precisa de tanto espaço assim para criar personagens mais tridimensionais. O que uma boa história precisa é o discernimento de como apresentar o contexto necessário. Saber tomar, o autor saber tomar as melhores decisões com relação às informações que vão ser apresentadas e o que vai ser deixado de lado também, o que não vai ser apresentado. E principalmente manter a coerência entre o contexto e o que sabemos sobre o personagem, mesmo que a gente não saiba muito sobre ele. Bom, por hoje era isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a iluminar um pouco, suas ideias com relação ao desenvolvimento de personagens. Tem algum personagem que vocês consideram tridimensional dentro desse contexto que eu falei? Mesmo sem ter tido muito espaço para ser apresentado na história, seja quadrinhos, livro ou filme? Comentem aí. Aproveitando o tema de personagens bem desenvolvidos, hoje a dica não é uma HQ, mas um livro. Ou melhor, uma antologia. Stephen King é um dos meus autores favoritos e já escreveu tanto histórias longas quanto histórias curtas. Muitas delas viraram filmes ou séries. Claro que isso é uma questão pessoal, mas as minhas histórias favoritas de Stephen King, na verdade, não são as histórias longas. Elas são, na verdade, as histórias curtas, os contos, que para mim são as mais criativas. E essas histórias curtas são ótimos exemplos para quem quer analisar melhor o desenvolvimento e a tridimensionalidade de personagens. Minha dica então é a antologia As Sombras da Noite, que, se eu não me engano, foi a primeira coleção de histórias curtas que o autor lançou. E nela você vai encontrar várias histórias que acabaram virando filmes, como Às Vezes Eles Voltam, Comboio do Terror e, provavelmente o mais famoso, Colheita Maldita. Independente disso, você vai encontrar nessa coletânea diversas histórias diferentes, com níveis diferentes de desenvolvimento de personagens, mas todas histórias curtas, menor do que um romance, no caso. Então, além de serem ótimas histórias, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã de Stephen King, mas quem gosta de terror, quem gosta de Stephen King, com certeza vai gostar, e ainda não leu, com certeza vai gostar. Você também pode usar como estudo para a criação de personagens mais tridimensionais, porque o Stephen King sabe muito bem fazer muito com pouco na hora de desenvolver personagens interessantes em histórias curtas e que, mesmo que sejam meio estranhos, ou às vezes muito estranhos e bizarros, soam como pessoas que
você poderia conhecer no mundo real. Eu não sei se essa versão que eu tenho ainda está em catálogo, mas eu tenho certeza que você encontra alguma edição dessa coletânea disponível por aí. Você encontra o link da Amazon, eu coloco aí embaixo na descrição para vocês comprarem. E se vocês quiserem comprar, usem o link que eu vou colocar ali, que eu ganho uns trocados. Certo? Por hoje era isso. Até a próxima!